Olá, sabe aquele tipo de problema tão, mas tão complexo que a intuição simplesmente parece que não dá conta? Pois é, hoje a gente vai mergulhar numa ferramenta poderosa para navegar exatamente nesses desafios, o processo de pensamento lógico. Essa citação já começa, jogando um balde de água fria numa ideia super popular, a de que grandes líderes só precisam confiar no instinto. Mas, e aí? O que acontece quando o problema é tão grande, tão complexo, que ultrapassa a nossa experiência? E se o nosso instinto, na verdade, estiver apontando para o caminho errado? Pois é, e essa é a pergunta-chave. Porque, vamos ser sinceros, em problemas com um monte de variáveis, com efeitos em cascata, a intuição sozinha pode ser até perigosa. É como tentar atravessar uma tempestade no mar só com um palpite de onde fica o norte. A chance de dar errado é grande. Então, é exatamente aqui que a nossa jornada começa. A gente precisa ir além daquilo que só parece certo. Vamos entender os limites do instinto e por que em sistemas que são realmente complexos, ele pode acabar sendo um guia bem pouco confiável. Olha, a nossa intuição é, na verdade, uma máquina incrível de reconhecer padrões. Ela funciona super bem para situações que a gente já conhece, que já viveu. O problema é que os desafios sistêmicos são um bicho diferente. As causas de verdade não estão ali na superfície, elas ficam escondidas, sabe? Igualzinho a parte de baixo de um iceberg. E aqui está a grande virada de chave. A ideia não é jogar a intuição fora, de jeito nenhum. É, na verdade, dar um upgrade nela. O objetivo é pegar aquele sentimento meio vago e transformar numa lógica clara, de causa e efeito. Algo que dá para discutir, para testar e, o mais importante de tudo, que dá para compartilhar com o resto do time. Ok, então se a intuição sozinha não dá conta, qual é a saída? A resposta é o processo de pensamento lógico. E olha, não é para pensar nisso como uma lista chata de regras, mas sim como um sistema operacional para o nosso pensamento crítico. Basicamente, ele nos dá um método para a gente conseguir, sabe, dissecar o caos, achar a verdadeira raiz do problema e, a partir daí, construir um plano de ação sólido, passo a passo, para chegar num futuro que a gente realmente quer e, o mais importante, um futuro que funcione na prática. E o mais legal é que isso não é uma ideia que surgiu ontem. Pelo contrário, como a gente vê aqui, ela foi evoluindo ao longo de séculos. As raízes vão lá na lógica de Aristóteles na Grécia Antiga, passam pela teoria das restrições, que, nossa, revolucionou a indústria no século XX, até chegar nessa forma mais refinada que a gente usa hoje. Ou seja, é um conhecimento que já foi testado e aprovado pelo tempo. Bom, e no coração de todo esse processo está a teoria das restrições, ou TLC, para facilitar. A ideia por trás dela é radicalmente simples. Pensa bem. Em qualquer sistema complexo, seja uma fábrica, um hospital ou até um time de futebol, o desempenho geral é sempre limitado por pouquíssimos fatores. Coisa de um ou dois gargalos que estão sozinhos ditando o ritmo de todo o resto. A analogia da corrente é simplesmente perfeita para entender isso. Pensa só, de que adianta uma corrente ter um monte de elos de titânio super fortes se um deles é de plástico? A força da corrente inteira é definida por aquele único elo fraco. Qualquer esforço para melhorar os outros elos é, no fundo, um desperdício de tempo e energia. O único jeito de fortalecer o todo é focando ali, na restrição. Beleza, a teoria é fascinante, né? Mas e na prática? Como isso funciona? Bom, o primeiro passo, voltando para a nossa analogia do GPS, é descobrir exatamente onde a gente está agora. A gente precisa de um mapa bem honesto, bem detalhado da nossa realidade atual. Vamos continuar com essa ideia do GPS, que ela ajuda muito. Antes de colocar no aplicativo o endereço para onde a gente quer ir, o que ele faz primeiro? Ele acha a nossa localização atual, certo? Sem esse ponto de partida claro, qualquer plano não passa de um chute. E a ferramenta principal para criar esse mapa se chama Árvore da Realidade Atual, ou CRT. Pensa nela como se fosse um trabalho de detetive mesmo. A gente começa listando todos os problemas que estão aparecendo, os sintomas, né? E a árvore ajuda a gente a conectar os pontos, ligando um ao outro, até encontrar a causa raiz que está por trás de tudo. E o processo é super lógico e até simples de entender. Primeiro, a gente lista tudo que está dando errado, sem filtro. Depois, que nem num quebra-cabeça, a gente vai usando uma lógica de se, então. Se isso acontece, então aquilo acontece. E assim a gente vai conectando cada sintoma, seguindo a trilha de volta até a origem do problema. E é nesse ponto que a gente geralmente encontra o verdadeiro vilão da história, sabe? Lá no fundo de um problema que nunca se resolve, quase sempre tem um conflito escondido. Um dilema que deixa o sistema paralisado e força todo mundo a escolher entre duas opções que são, na verdade, bem ruins.
A solução padrão para esses conflitos é sempre o meio termo, a concessão, aquele famoso perde-perde, onde todo mundo sai perdendo um pouquinho. Mas o legal é que existe uma ferramenta específica para isso que desafia essa lógica. Ela força a gente a buscar uma solução de ruptura, uma saída ganha-ganha de verdade, que elimina o conflito de vez, em vez de só botar um band-aid. Muito bem. Já fizemos o diagnóstico do presente, agora está na hora de pegar o nosso GPS para definir o destino e, claro, traçar a melhor rota. Agora que a gente tem esse mapa bem claro de onde estamos, e inclusive dos conflitos que estão nos segurando, a gente pode finalmente olhar para frente. Dá para começar a desenhar como seria um futuro ideal e qual seria o primeiro passo para chegar lá. E para projetar esse futuro, a gente usa a Árvore da Realidade Futura, ou FRT. Pensa nela como se fosse um simulador de voo. A gente começa com uma única grande ideia de mudança, que o método chama de injeção, e a árvore nos ajuda a mapear, com lógica, toda a cadeia de efeitos positivos, para a gente checar se essa mudança vai mesmo nos levar onde a gente quer chegar. E olha, esse passo é fundamental. A FRT não é só para pensar positivo, não. Ela é um verdadeiro teste de estresse para a nossa ideia. Ela nos obriga a perguntar, tá, mas o que pode dar errado? E ao pensar nos possíveis efeitos colaterais negativos antes que eles aconteçam, a gente já consegue criar proteções, garantindo que a cura não vai ser pior do que a doença. Ok, a gente já tem o diagnóstico e já tem a visão de futuro. Mas fala a verdade, de que adianta um plano genial se ele vai ficar guardado na gaveta? A etapa final é a mais crítica de todas. Como é que a gente faz a mudança acontecer de verdade? É exatamente aí que entra a árvore de pré-requisitos. Se a árvore de realidade futura era o destino final no GPS, essa aqui é o mapa detalhado, sabe? A rota curva a curva. Ela pega aquele nosso grande objetivo e quebra ele em todos os passinhos intermediários que são necessários para a gente chegar lá. A lógica por trás dela é ao mesmo tempo simples e genial. Para cada passinho do plano, a pergunta-chave é: que obstáculo pode aparecer bem aqui? Ao dar nome aos bois, ou seja, ao identificar os obstáculos antes mesmo que eles surjam, a gente já consegue criar ações para contornar eles. E assim, a gente transforma um plano que era só otimista num plano à prova de realidade. E, de novo, isso não é só teoria, não é papo de livro. Como essa citação mostra, líderes de empresas gigantes usam esse processo para achar exatamente aqueles pontos de alavancagem, sabe? Aqueles que geram melhorias de verdade, que duram. É um método, como se diz, testado em batalha. E, para fechar, fica aqui a reflexão. Qual é o elo mais fraco no maior desafio que está na mesa agora? Porque aplicar essa lógica, encontrar essa única restrição, pode ser o ponto de partida para uma transformação de verdade.